Stranger Things é aquele lugar que a gente olha e fala, meu Deus, os anos 80, como eles eram bons. Mas peraí, eu não vivi os anos 80, o que é isso que eu tô sentindo? Por isso, hoje a gente vai falar de Stranger Things como um fenômeno cultural. Vamos falar sobre como a série é o ápice da chamada indústria da nostalgia. Vamos ver como Stranger Things usa a nossa memória coletiva aí como uma mercadoria, vendendo uma versão idealizada do passado. Eu não tô problematizando nada não, tá? É só pra analisar, adoro a série. É só pra analisar algo que eu acho interessante e diferente do que as pessoas falam por aí. Então venha comigo, seu Demogorgon. Pode soar meio teórico, mas a gente vai dissecar aí como a série recria os anos 80 de um jeito tão perfeito e estilizado que acaba sendo mais real do que a realidade pra muita gente. E o mais importante, o que isso diz sobre a nossa cultura atual, que parece mais interessada em revisitar o passado do que imaginar o futuro. Isso tem um nome, é o lento cancelamento do futuro. Ela é chata. Como ela é chata. Olá, meu nome é Rodrigo de Lorenzi e se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu falo de livros, séries e filmes desde 2018 e sempre tomando uma tacinha de vinho, sempre aqui com o meu vinhozinho. Por isso eu sou chamado de o Moço do Vinho e por isso esse é o canal do Moço do Vinho. Eu gosto de falar de tudo isso tomando a minha tacinha de vinho. E eu já vou pedindo aqui para você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito e pega a sua taça, pode ser de qualquer bebida, até de água com gás, com limãozinho. Mas vem brindar comigo e se você gostar desse vídeo, você pode dar o seu hype. O que é isso? O hype é uma ferramenta nova do YouTube que ajuda pequenos canais a crescer. Com o seu hype, o YouTube entrega o vídeo a mais pessoas e a nossa comunidade aqui cresce. Então se você estiver vendo pelo celular, já fica o meu agradecimento aí se você puder dar o seu like e o seu hype. Sem mais delongas, vamos inverter esse mundo para falar de Stranger Things. Vamos começar entendendo aí que raios é esse tal de simulacro. Tem um filósofo francês aí chamado Jean Baudrillard e ele usou esse termo para descrever quando uma representação perde a ligação com o original e acaba substituindo a realidade. Então pensa aí, Stranger Things é praticamente isso, né? A série não mostra os anos 80 como eles realmente foram, a série mostra os anos 80 como a gente lembra, né? Ou a gente imagina que lembra, que foram através dos filmes, da música, da cultura pop daquela época. Então repara, reflete aí, quando você está assistindo a série, não parece que você está vendo ali algo familiar, né? Um monte de referências de outros filmes? Pois é, Stranger Things funciona aí como uma colagem, né? De tudo que fez os anos 80 serem os anos 80 pro imaginário. Tem um clima ali de subúrbio mágico, né? Meio Steven Spielberg, né? Tipo o ET, os Goonies. Tem o terror de cidade pequena com as crianças, né? Estamos falando aí de Stephen King. Tem umas coisas ali que lembram bem filmes de terror, né? Dos anos 80, John Carpenter, Wes Craven, tem ali uma coisa meio Fred Krueger. É uma colagem tão bem feita que a gente embarca muito fácil ali. Não estamos vendo 1983 de verdade, a gente está vendo uma versão cinematográfica e idealizada daquela época. Voltando para o Jean Baudrillard, ele diria que isso é um exemplo de hiperrealidade, quando a representação fica tão forte que supera a realidade em si. Hawkins, a cidade fictícia ali da série, é mais anos 80 do que os próprios anos 80 foram. Tudo lá é bem oitentista, né? Só que sem as partes chatas ou pesadas da vida real. Como se eles tivessem pegado todos os elementos estéticos ali legais da década e foram concentrando, pulando a parte monótona ou controversa. E isso funciona como o quê? Como uma espécie de memória protética para os mais novos, né? Os que não viveram os anos 80. E um santuário nostálgico para os mais velhos, que viveram e podem fugir aí para essa lembrança filtrada. Então os cenários dos objetos da série, né? O telefone de disco, a televisão, os jogos de RPG, tudo isso atua aí como um museu vivo para os espectadores. Quem cresceu no smartphone vai achar isso curioso, vai achar vintage. E quem era adulto ou criança nos anos 80 vai achar fofo, vai achar reconfortante lembrar. Ah, olha aí a pegadinha. Os anos 80 de verdade não foram só diversão, não. Tinha Guerra Fria aí no meio, tinha o medo da guerra nuclear, tinha a crise da AIDS devastando comunidades, tinha recessão econômica, tinha tensões sociais. E Stranger Things vai pegar esses medos reais aí, vai traduzir em ameaças sobrenaturais que dá pra resolver numa boa temporada ali. Em vez do pânico nuclear, a gente vai ter um mundo invertido, cheio de monstro. Em vez de problemas sociais enormes, a gente vai ter um Demogorgon, né, que você pode derrotar ali na marra, né, com a ajuda dos seus amigos. Os problemas da série são externos e são solucionáveis, né, com, sei lá, um estilingue, um poder telecinético, taco de beisebol. Diferente dos problemas estruturais da vida real que não se resolvem ali assim num passe de mágica. O Baudrillard, ele falava que na nossa era
a gente confunde símbolo com realidade, ou seja, a gente consome simulações achando que são a coisa verdadeira. Stranger Things vai levar isso ao extremo, né? A série não pede pra gente acreditar em monstros, né? Que isso aí a gente aceita fácil. Ela pede pra gente acreditar naquilo que foram os anos 80, que eram os anos 80. E a gente acredita, tanto que muita gente aí da geração Z, que nem era nascida naquela época, sente até saudade quando vê a série. A representação tomou o lugar da memória histórica. E aí alguns críticos sérios vão apontar aí, se a gente começar a tomar a versão idealizada como verdade, a gente vai esquecer ou vai minimizar o real. Ou seja, Stranger Things virou a verdade sobre os anos 80 na cabeça de muita gente. Bom, o sucesso estrondoso da série gerou até um termo aí no mundo pop, né? O tal do efeito Stranger Things. Basicamente é a mania que surgiu de repente de tudo querer ser retrô anos 80 de novo. É moda com estampa vintage, música com sintetizador, filmes e séries cheias de referência dos anos 80, tá tudo aí. Só que isso não é só uma homenagem espontânea, né? É um processo meio industrial de reciclagem cultural. Tem um teórico chamado Mark Fisher que dizia que a nossa cultura atual sofre de futuros perdidos. Ou seja, parece que a gente não consegue mais imaginar coisas realmente novas, né? Então a gente fica preso ali, repaginando estilos do passado. Que o capitalismo atual tirou das pessoas os meios de confiança de criar algo radicalmente novo. Então os artistas acabam aí vasculhando os assombros, os escombros do passado para montar coisas. Quer dizer, Stranger Things não inventou uma estética nova, né? Ela recompilou com altíssima fidelidade vários elementos existentes. Como se o novo produto fosse um remix aí de produtos antigos, bem do jeito que o Fisher critica. Esse loop cultural fica claro aí. Depois de Stranger Things, vimos reviver franquias aí, estilos oitentista por tudo quanto é lugar. É como se a gente tivesse ficado preso num ciclo nostálgico. Até o mundo invertido da série lembra um pouco isso, né? Um mundo paralelo congelado em 83 ali, que não evolui. Quase uma metáfora da estagnação criativa. É um cenário onde o tempo parou ali num dia específico e não sai disso. Outro crítico chamado Simon Reynolds vai chamar esse fenômeno aí de retromania. Ele vai pesar a mão aqui, ele vai dizer que é a mania da cultura pop de reciclar a si mesma, virando um museu de estilos mortos em vez de criar coisas que reflitam o presente. Stranger Things seria ali tipo o curador-chefe desse museu retrô. Ele escolhe a dedo ali o que dos anos 80 merece voltar e o que é melhor deixar esquecido. É um trabalho de memória seletiva ali, vamos lembrar só do que é comercializável e divertido e o resto a gente finge que não existiu. Resumindo essa parte teórica aqui, Stranger Things é um melhor exemplo da cópia estilizada dos anos 80, né? Tomando o lugar ali da realidade histórica. E também o melhor exemplo de como a cultura pop atual parece mais confortável remixando o passado do que inventando um futuro. Bom, é claro que esse lado nostálgico aí todo, ele dá dinheiro, né? A nostalgia virou um negócio super lucrativo. Stranger Things mostrou pro mercado que você pode ganhar muita grana vendendo o passado embalado como novidade. Vamos pegar aí casos bem claros e específicos de dentro da série, né? Ali onde a memória virou mercadoria. Falaremos então da New Coke, a Coca-Cola. Lá na terceira temporada, lembra que o Lucas ficou tomando a New Coke e elogiando? A New Coke foi uma mudança de fórmula na Coca-Cola em 1985 que foi um fracasso colossal na vida real. O público odiou, tanto que a empresa e a Coca-Cola voltou atrás. Então qual a chance de alguém sentir falta da New Coke? Pois a Coca-Cola viu nisso uma oportunidade. Em parceria com a Netflix, eles relançaram a New Coke em edição limitada na época que a temporada estreou. Ou seja, transformaram um fiasco de 85 num item de colecionador nostálgico em 2019. Tudo isso filtrado pelo carinho que a galera tem pelos personagens. O Lucas tomando e dizendo que é gostosa, ele vai reescrever a história, né? De vilã, New Coke vira curiosidade divertida. É o poder da retrospectiva cor-de-rosa quando visto através das lentes da nostalgia. Até um produto ruim aí vai ganhar um brilho simpático. Outro caso, o Waffles Eagle da Kellogg's. Quem viu a primeira temporada nunca esquece da Eleven ali devorando o Waffles Eagle como se fosse o manjar dos deuses ali.
menina nunca tinha comido. Aquilo inicialmente era só uma escolha do roteiro, né, pra mostrar a inocência dela, mas pegou tão forte no imaginário que as vendas ali do waffle, do Eggo, subiram 14% no trimestre após a estreia da série. A própria Kellogg's aí abraçou a oportunidade e fez campanhas e promoções surfando na série. O waffle virou ali símbolo de Stranger Things. Comprar e comer Eggo meio que virou parte ali do ritual do fã. Um produto de café da manhã dos anos 80 voltou à moda entre jovens de 2017, graças a uma personagem fictícia. Não parou por aí não, teve a Nike que lançou um tênis chamado Hawkins High, que esgotou em instantes. A Levi's também começou a vender roupas iguais às dos personagens. Uma sorveteria lá nos Estados Unidos, a Baskin Robbins, chegou a criar lojas temporárias chamada Scoops Ahoy, né, da vida real, que é a sorveteria que aparece na série. Ou seja, todo mundo queria um pedaço desse bolo nostálgico aí. Tudo isso mostra que a nostalgia se tornou um ativo de altíssimo valor para as marcas. Se antes o máximo era botar um produto discretinho ali na história, na série, na novela, agora elas entram de cabeça na temática retrô ali para reacender produtos ou marcas. E por que isso funciona tão bem? Porque a nostalgia atinge a gente no emocional. Tem pesquisa indicando que cerca de 75% dos consumidores ficam mais propensos a comprar algo se aquilo despertar uma lembrança nostálgica. Você vê um objeto e não pensa, eu preciso disso pela utilidade, mas você pensa, isso aqui lembra a minha infância, minha família, o tempo bom. E Stranger Things sabe jogar com esses gatilhos emocionais aí como poucas obras. Mesmo quem não viveu nos anos 80 sente algo chamado anemoia, que é a nostalgia de um tempo que você nunca viveu. A série vai vender a sensação dos anos 80 para a geração Z, que nasceu bem depois. Não é exagero dizer que ela implanta memórias falsas, por assim dizer. Se é assim para a geração Z, você imagina para os mais velhos, né? Nem se fala aí, porque a série vai trazer lembranças pessoais autênticas. Em ambos os casos, o efeito nostalgia te pega. E aí é que vão entrar os produtos, né? As roupas da época vendidas de novo, às vezes pelas mesmas marcas, às vezes só inspiradas. Tem brinquedo retrô, tem trilha sonora, tem vinil, né? A experiência vai sair da TV ali pro mundo real. O fã não precisa só assistir Stranger Things, ele pode vestir Stranger Things, ele pode decorar o quarto com Stranger Things, com aquelas bolinhas, ele pode beber a Coca-Cola clássica de Stranger Things. A fronteira entre assistir algo e consumir um estilo de vida fica muito tênue aí. E isso, claro, se converte em cifras enormes para as empresas envolvidas. Resumo da ópera, a série provou que memória coletiva dá lucro. E aí a nostalgia foi monetizada, né? Cada referência virou uma oportunidade de marketing cruzado ali, de Coca-Cola a videogame clássico. Esse é o tal efeito Stranger Things no mercado. Uma febre retrô que alavanca vendas de produtos antigos ou inspirados no antigo, tudo embalado ali pelo amor do público à série. E quero falar mais do público jovem e da anemoia. Vamos aí falar especialmente dos Gen Z, né? A geração Z que nasceu no finalzinho dos anos 90 pra cá, né? Que eles são doidíssimos por Stranger Things também. Por que essa galera que nem era nascida nos anos 80 sente tanto apego a essa estética e narrativa? A palavra-chave é, de novo, a anemoia. É bizarro, mas é uma coisa que rola, é uma nostalgia de segunda mão. Pensa aí na vida de quem tem seus 15, 20 anos hoje. Eles nasceram num mundo pós-internet, mega conectado com os pais monitorando o WhatsApp, já nasce com o WhatsApp, tudo é um algoritmo, tudo, você não some mais, né? Você tá sempre presente online. Aí vem eles, Stranger Things, e o que eles encontram? Um mundo analógico, né? Onde as crianças eles se comunicam com walk-talk, né? Sem ninguém espionando. Eles andam de bicicleta pelas ruas, não tem celular, não tem o pai neurótico ligando, investigando, consultando. Eles não têm Google, não têm TikTok para eles pesquisarem, consultarem alguma coisa, eles têm que ir na biblioteca. Isso aí pra eles é quase uma fantasia da liberdade. A Hawkins de Stranger Things representa pros jovens um mundo novo. Lá os amigos estão realmente presentes um pro outro, né? Não cada um olhando pro celular. É um mundo offline, onde as relações e experiências parecem mais genuínas, mais ingênuas até do que a realidade. Essa idealização do passado aí tem um quê de busca existencial também. Muitos jovens relatam saturação da vida digital, né? Um cansaço de rede social, de estar sempre 100% disponível
disponível, sendo julgado o tempo todo online. Então eles veem naqueles anos 80 ali sem internet e pensam, poxa, que época legal de viver, né? Você vivia um momento de verdade. Claro que isso é uma romantização, tá? Tinha solidão, tinha o problema dos anos 80 ali, só que era outro tipo. Mas emocionalmente faz sentido pra eles ali. Além disso, tem uma coisa curiosa rolando na estética da internet atual. Muita gente da Gen Z curte esse horror analógico, essas telas estáticas, essa fita de VHS com falha assim na TV. São coisas estranhas, meio assustadoras, mas que ao mesmo tempo dão ali um calorzinho nostálgico em quem olha, né? Mesmo que a pessoa não saiba bem do que ela tá lembrando. É estranho, mas tem um conforto nessa vibe do passado esquecido. Eu às vezes me vejo com saudade de locadora, de enfiar uma fita na VHS, no negócio do vídeo. Imagina que na casa da minha tia tem videocassete ainda, até lá tem fita. Mas você acha que se as locadoras existissem depois de Netflix eu ia pra locadora? Claro que não, mas eu tenho saudade disso. E o Stranger Things vai explorar isso direitinho. O mundo invertido em si parece um pesadelo ali saído de uma fita VHS velha cheia de decadência, de estática. E vai contrastar com o visual vibrante aí do mundo real da série. O resultado psicológico disso aí pra Gen Z é forte. Nosso presente, na perspectiva deles aí, é cheio de crise, né? De crise grande e abstrata, né? Porque tem mudança climática, tem pandemia, tem polarização política, tem economia tá ruim. As perspectivas do futuro aí são sombrias, né? Você não tem mais esperança de nada. É muito normal sentir ansiedade e falta de controle. Já na fantasia dos anos 80 da série, os problemas existem, mas eles são mais simples. Se tem um monstro aterrorizando a cidade, você pode enfrentá-lo aí, só chama Eleven. Os medos vão ganhar ali uma forma concreta, né? E eles podem ser vencidos. Tipo, um Demogorgon ali que aparece na tua rua, você consegue derrotar, ainda que dê um trabalhinho. Agora, como é que você vai derrotar o aquecimento global? O Trump. Como é que derrota a desigualdade social, o radicalismo aí da internet? Não tem um vilão único pra você dar uma porrada, né? A nostalgia acaba servindo ali como um escape mesmo, um alívio mental. É isso mesmo. Eu vou assistir Stranger Things. É um mundo onde os desafios vêm em dose que a gente consegue lidar. Também tem a questão da solidão, né? É meio irônico, mas apesar dos jovens aí estarem super conectados, muitos deles, muitos jovens, se sentem sozinhos e isolados. E aí Stranger Things vem e mostra aquele grupo de amigos unidos, né, vivendo tudo junto, presentes de verdade um pro outro. Tem até aquele clima de família, né, família escolhida. Para os jovens espectadores, dá vontade de ter uma turma assim, né, um sentido de pertencimento mais real. É uma saudade de algo que talvez eles nunca tiveram exatamente, mas a série faz parecer possível. Então quais são os motivos dessa nostalgia forte na geração Z? Em resumo é isso, é cansaço da vida digital, né, fugir das notificações, das cobranças das redes sociais, da aparência, uma busca de autonomia, né, inveja da liberdade das crianças ali dos anos 80, né? Hoje em dia a gente tá super protegido. Tem uma coisa aesthetic também, né? Tem o charme do analógico, tem a fita cassete, agora as pessoas aí, os jovens estão indo pra balada com câmera cybershot. Tem essa hora aí cool, né? Que é legal de você mostrar. Que na nossa época, nos anos 2000, ali você não tinha tantas ferramentas e se tinha, você não tinha onde postar. Era só no Fotolog. E também tem vilões mais tangíveis, né? No mundo da série ali, o mal tem corpo, ele pode ser derrotado. Um exemplo incrível desse fenômeno foi o ressurgimento da música Running Up the Hill, da Kate Bush, em 2022. A música é de 1985, ou seja, a galera da geração Z aí provavelmente nunca tinha ouvido, mas depois de tocar numa cena ali muito impressionante da quarta temporada, a música disparou aí nos streamings em todo mundo quase 40 anos depois. De repente tinha adolescente chorando, ouvindo Kate Bush, fazendo TikTok com a música. Isso aí é a anemóia pura e simples. A série deu contexto e emoção para uma coisa do passado. E uma geração que nunca viveu aquele momento adotou a música como trilha sonora da própria vida. Ou seja, a nostalgia não precisa ser de algo que a gente experimentou de verdade. Basta ser algo que nos falta no presente. Bom, até agora a gente falou do lado sedutor da nostalgia, né? Mas o que é que Stranger Things não mostra? É importante notar que para funcionar como entretenimento nostálgico para um público massivo, a série faz um recorte higienizado ali dos anos 80. Ou seja, limpou muita coisa pesada e controversa da época. A indústria da nostalgia opera assim, vem de um passado bonitinho ali, filtrado, né? Sem as partes traumáticas que poderiam estragar a vibe, né? Ou dividir a audiência. Então vamos aos pontos específicos que a série
praticamente ignora ou suaviza. A crise da AIDS. Stranger Things vai se passar ali entre 1983 e 85, o auge do surto do HIV, uma das piores crises de saúde de pânico social do século XX. Nos Estados Unidos, naquela época, e no mundo, havia um medo ali generalizado, né? Muita desinformação, muito preconceito com a comunidade gay, que era associada à doença. Indiana, o estado da Hawkins fictícia ali, foi palco do famoso caso Ryan White, em 1985. Ryan White foi um adolescente hemofílico que contraiu HIV em uma transfusão de sangue e foi proibido de ir à escola por um medo infundado ali de contágio. Isso foi um caso enorme na mídia e a série, que também tá ali em Indiana em 1985, não fala nada disso. Não tem que falar, tá? É só uma observação. É como se essa realidade não existisse naquele universo, naquela história que eles querem contar. É tudo uma grande licença poética, né? Tudo bem. Questões raciais. Temos aí personagens negros importantes, né? O Lucas, tem a irmã, a Erika, né? Por exemplo, eles são parte ali do grupinho de amigos numa boa. Isso é ótimo de se ver, mas é uma visão cor-de-rosa ali pro Indiana, né? Pra cidade de Indiana dos anos 80. Historicamente, Indiana, como muitos lugares nos Estados Unidos, tinha áreas bem hostis ali para minorias. Existia ainda os Sundown Towns, que eram cidades onde pessoas negras não eram bem-vindas depois do anoitecer. E a Ku Klux Klan estava lá bem ativa no estado em décadas passadas. Stranger Things praticamente não toca nesse assunto. Em Hawkins parece que o racismo mal existe, né? Todos vivem ali numa boa. Isso também é uma escolha e eu entendo por que é uma escolha. Também ninguém quer ver personagens negros aí sofrendo, não é isso? Mas é só pra falar como eles limpam de alguma forma essa década. De novo, é um passado editado. Só que dentro da bolha nostálgica tudo isso é intencional, né? Um passado pós-racial antes do tempo, mais alinhado com os valores hoje do que com a realidade de ontem. Política e economia na era Reagan. Os anos 80 nos Estados Unidos foram marcados aí pelo governo do Ronald Reagan, né? Com políticas conservadoras, neoliberalismo forte, guerra às drogas, etc. Na série a gente vê uns cartazes aí, né? Da campanha do Reagan, tem uns agentes russos ali bem caricatos, né? Como vilão. Ali eles estão dando uma pincelada na Guerra Fria, no comunismo. Mas não se fala muito das políticas ali, não. A série prefere não focar em coisas que aconteceram muito ali nas comunidades do meio oeste americano nos anos 80 por causa da recessão do início da década. Stranger Things prefere aí manter a estética do bairro típico americano estável, afinal foca na aventura e não nos boletos, né? Então crise econômica, desigualdade ou conflito político, não queremos. Hawkins é meio que a política, né? Vive num status quo ali muito confortável que ignora o turbilhão da era Reagan. Diferentemente, por exemplo, de Bem-vindos a Derry, que é a nova adaptação de It, a Coisa pela HBO do Stephen King. Lá eu acho que tem mais esse teor político, né? Tanto que o terror propriamente dito é esse terror do preconceito, enfim. Resumindo, Stranger Things apresenta um passado meio anestesiado. Os problemas reais da década ali não existem naquele universo, né? É um passado seguro pra sentir saudade. Assim a nostalgia vende melhor. Ninguém vai querer ali assistir algo triste ou injusto enquanto, né, a gente tá curtindo ali a série. E essa estratégia de edição histórica se conecta a uma ideia da escritora Svetlana Boym sobre tipos de nostalgia. Ela fala de nostalgia restauradora versus nostalgia reflexiva. A restauradora é aquela que quer trazer de volta o passado, né? Reconstruir a boa e velha época como se nada tivesse mudado. Já a reflexiva é aquela que contempla o passado com uma certa distância, né? Vai apreciar as memórias, mas sabendo que é algo inalcançável. Já é algo meio perdido. No caso de Stranger Things, apesar de toda a ironia ali, piscadinha que a série dá, eu diria que ela é uma máquina de nostalgia restauradora disfarçada de reflexiva. Porque ela não tá fazendo só referência esperta pros fãs identificarem ali, não. Ela tá propondo ativamente um mundo mais anos 80, né? Um mundo que a gente queira morar. Ela pega o passado, limpa as imperfeições ali e amplica o charme e convida. Vem, volta pra cá, vem aqui pros anos 80. Quando a gente assiste, rola menos um sentimento de ai, que época maluca, que doideira, que bom que passou, né? Que seria a parte reflexiva. E mais um, poxa, não se fazem mais filmes como antigamente, né? Na minha época que era melhor. E a série oferece aí esse retorno em forma de produto, né? Você sente saudade? Compra aqui nossos cacareco nostálgico e recrie na sua casa um pouquinho dos anos 80. Use a camiseta do Hellfire Club, pendure o pôster aí favorito do Hopper, jogue aquele jogo de tabuleiro clássico. É a experiência anos 80 entregue pra você. Essa é a nostalgia restauradora na prática comercial. Você não vai olhar criticamente pro passado, mas vai
vai consumi-lo de novo, como se ele pudesse realmente voltar a ser vivido de forma confortável. Gente, claro que nada disso tira um mérito da série como entretenimento, tá? Eu amo, adoro, vão assistir mesmo. É importante aí ter consciência, né? O passado mostrado ali é uma ficção conveniente. Eu acho legal pensar nessas coisas. A nostalgia sempre edita a história, né? No caso de Stranger Things, ela edita pra remover todo o sofrimento e deixar ali só a aventura divertida, o drama pessoal superável, o cinema, coisa legal. E chegamos num ponto mais filosófico agora. Meu vinho até acabou. A série é um sintoma de uma cultura que anda obcecada ali em olhar pra trás. Estamos meio que presos ali num loop temporal nostálgico. Pensa aí na quantidade de reboots, de continuação, de homenagem que tá dominando aí todos os produtos culturais. As pessoas estão tentando refazer os anos 70, 80, 90. Parece que a indústria e o público estão mais interessados ali em reviver glórias e histórias passadas do que em arriscar em novas histórias. Stranger Things, por mais criativa e legal que seja, ela se enquadra nisso. É inovadora na mistura, mas não deixa de ser feita de peças antigas. É como se eles ficassem reaparecendo ali para preencher esse vazio do não novo. No fundo, muita gente adoraria ir parar no tempo, né? Numa época dourada, não ter que encarar um futuro incerto. Eu, às vezes, gostaria. Mas cuidado com o Vecna aí que a gente constrói, né? Olha, se apegar demais ao passado pode virar algo monstruoso. Uma sociedade e uma cultura que rejeita o futuro, no fim, ela é autodestrutiva. Isso aí vai cancelar o futuro cultural? Vai deixar a gente preso ali, revivendo o passado indefinidamente? Não é à toa que o Mark Fisher fala de futuros perdidos. E para fechar, vale mencionar aí, a indústria do entretenimento já percebeu que se o público quer viver de passado, então vamos entregar o passado. Entregar o passado cada vez mais imersivo. É realidade virtual, é metaverso, é experiência interativa, você não vai só ver Hawkins pela TV, você vai poder entrar em Hawkins. Já fizeram isso com aquelas atrações lá, Stranger Things The Experience, em algumas cidades, inclusive aqui no Brasil. O Baudrillard, que eu falei lá no começo, é o simulacro, já alertava sobre um futuro em que o mapa, né, a simulação, precederia o território, que é a realidade. Traduzindo, as pessoas passariam mais tempo e energia vivendo numa simulação do que na própria realidade concreta. E aí, se a gente projeta essa tendência nostálgica para o futuro, imagina um metaverso onde milhares de pessoas logam diariamente para passear. Uma cidadezinha dos anos 80 perfeita, com musiquinha de sintetizador, Run Up the Hill, sem Twitter, sem aquecimento global, sem Trump, que maravilha. Uma Hawkins virtual, ele parece Black Mirror, mas tecnicamente isso não tá muito longe não. Seria os anos 80 ali digitalizado nesse território dos anos 2020. E adivinha, isso aí seria muito lucrativo, tá? Imagina, volte a morar nos anos 80, tá aqui R$1 milhão, $1 milhão. Você ia pagar. Eu ia pagar, eu ia pagar. Vamos aí colonizar a memória coletiva, né? Ó, que maravilha. Vamos transformar aí num lugar onde se pode consumir, visitar, gastar o dinheiro, anos 80. Que maravilha. Soa assustador? Talvez, né? Mas também, de certa forma, é o que muita gente quer fazer. Escapar aí pro passado familiar e não voltar mais pro presente problemático. E aí essa série dá um gostinho, né? Desse refúgio, né? Se dependesse de alguns fãs, nunca acabaria. Teria aí temporadas eternas. Tudo pra gente ficar ali em 1980. Bom, depois dessa viagem no tempo, desse vídeo longo, o que dá pra concluir? Stranger Things tem uma natureza dupla ali bem intrigante. Por um lado, é um entretenimento muito bom, foi feito com muito carinho, né, atento aos detalhes, as atuações das crianças são ótimas, o humor, trilha sonora, é muito legal, tudo é uma carta de amor aos filmes e à cultura dos anos 80. Não é um sucesso à toa, a série entrega aventura, emoção, de um jeito ali que cativa bastante a gente. Mesmo quem nem nasceu nos anos 80, mesmo quem só nasceu em 2000. Por outro lado, quando a gente analisa a fundo, o fenômeno Stranger Things vai revelar também um produto aí calculado, né, de certa forma, de uma estagnação cultural. Ele é como um motor ali da indústria da nostalgia que converte memórias, né, ou imaginários em valor comercial. A série vai pegar a nossa saudade e vai vender de volta pra gente em forma de produtos. E maravilha, vivemos sim num tempo em que o passado virou produto, embalagem. E o futuro, por sua vez, anda escanteado aí, meio difícil de imaginar de vender. E vamos assistir Stranger Things, uma reprodução perfeita aí de um tempo que nunca existiu exatamente daquele jeito, mas é vendido para uma geração que nunca viveu aquele período e quer viver. Falei demais, pirei demais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com todo mundo se você gostou, deixa o seu hype pro YouTube recomendar esse vídeo a mais pessoas. Muito obrigado para você que assistiu até o final e um brinde até o próximo vídeo.